Deus proverá, parte 1. Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22, diz assim, ó: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Irmãos, os discípulos do Senhor Jesus estavam seguindo ele há um bom tempo, e aqueles que eram pescadores abandonaram a pesca para seguir ao Senhor e cumprir a missão. Aquele que era publicano abandonou a sua profissão de cobrador de impostos e passou a seguir ao Senhor Jesus. E depois de um tempo, né, meus irmãos, eles, quem sabe, caíram na realidade e começaram a ver ali as necessidades diárias que eles precisavam, por exemplo, se alimentar, se vestir, que é o que está escrito aqui, e alguns deles, quem sabe, começaram a se preocupar, porque eles, seguindo Jesus, indo para um lado e para o outro, apenas pregando o evangelho, eles começaram a pensar, será que não vai faltar? Será que não vai faltar o alimento? Será que não vai faltar roupa? Quem sabe Pedro, que era casado, ele não estava pensando, será que não vai faltar o alimento para minha esposa, para minha sogra que mora lá conosco? Será que não vai faltar a veste para elas se vestirem? Enfim, porque os homens, né, são provedores, eles tinham então essa missão, porque faz parte da nossa missão como homens, então eles tinham essa preocupação. E Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam preocupados com isso, e como muitas vezes nós, né, devido às crises, enfim, às trocas de governos que há, muitas vezes a gente se pega ali olhando, vendo o preço das coisas que muitas vezes está subindo, e às vezes a gente começa a pensar, será que vai ser o suficiente? Será que aquilo que eu estou ganhando no mês vai ser suficiente? E às vezes a gente começa então a ficar preocupado, ansioso, mas olha o que Jesus traz de ensinamento aqui, isso é extraordinário. Jesus diz para a gente não se preocupar quanto ao que comer e ao que vestir, porque ele diz assim, ó, olha, a vida é mais importante do que a comida. E depois ele fala, o corpo é mais importante do que a veste. E por que ele usa esses exemplos? Porque ele está dizendo assim, ó, olha só, Deus já não deu a vida para vocês? Se Deus deu a vida para vocês, que é algo que só Ele pode dar, ninguém mais pode dar vida, né? Gerar vida do nada, a não ser com o dom de Deus, né? Obviamente, porque a vida é um dom de Deus. Ou seja, se Deus deu a vida para vocês, será que Deus não pode dar algo mais fácil que é o alimento? Se Deus deu o corpo para vocês, que era algo que só Ele podia fazer, será que Deus não pode também dar uma veste para vocês, que é muito mais fácil, que é muito mais simples? Se Deus deu a vida, que é um milagre, se Deus deu o corpo para vocês, que é um milagre, será que Deus não pode dar uma coisa tão mais fácil e tão mais simples, que é o alimento, para sustentar a vida que Ele deu para vocês, e dar a veste para cobrir o corpo que Ele deu para vocês? Veja como Jesus usa aqui a lógica. Ele está dizendo assim, ó, ei, meus discípulos, Deus já fez um milagre, Deus já fez o mais difícil, que era dar a vida e dar o corpo. Será que Deus não pode fornecer para vocês algo que é mais fácil? Se Deus fez um milagre dando a vida e o corpo, será que Deus não pode dar algo natural, que é tão mais simples como a comida e como a veste? Com certeza Deus pode. Se Deus já fez e já deu o mais difícil, será que Ele não pode dar algo que é muito mais simples? Com certeza, meus irmãos. Então, é nisso que a gente tem que parar para pensar muitas vezes. Olha o tanto que Deus já fez pela tua vida. Olha tantas dificuldades que tu já passou e Deus te deu vitória, Deus te deu êxito. Será que agora, diante dessas preocupações, será que num estalar de dedos Deus não pode resolver tudo? Então, não diminua o seu Deus olhando para os seus problemas, mas diminua os seus problemas olhando para o seu Deus. E reconheça que o teu Deus é grandioso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou
pensamos. Então, não fique preocupado, não fique ansioso, mas confie no Senhor. Se Ele já fez algo que era mais difícil antes, com certeza, isso que é mais fácil agora, Deus pode resolver, Deus pode prover. Então, descanse, descanse e confie no teu Pai, confie no teu Deus, porque tu não vive mais como quem não tem Deus no mundo, mas agora tu tem um Pai que é celestial e que é divino. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, manda embora do nosso coração, Pai amado, toda preocupação, toda ansiedade, em nome de Jesus. Pai, que a gente não fique focando demais, Pai amado, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, senão eles parecerão gigantes, mas que a gente possa olhar para Ti e focar no Senhor, e os nossos problemas diminuirão, serão como gafanhotos diante de Ti. Pai, nos ajude a enxergar que nós temos um Deus grandioso, um Deus que é poderoso e tem todo o poder. Para Ti nada é difícil, Pai. E o Senhor já fez muito mais por nós. O Senhor já nos deu o milagre da vida. O Senhor já formou o nosso corpo. Por acaso o Senhor não pode nos sustentar? Por acaso o Senhor não pode prover as coisas mais simples? Com certeza. Como Paulo falou aos romanos, dizendo, se Deus deu o seu Filho por amor a nós, se Deus não poupou nem mesmo o seu Filho por amor a nós, será que Ele não pode nos dar com Ele todas as outras coisas? Com certeza, se Deus deu o que era mais difícil para nós, com certeza as coisas mais fáceis Ele pode prover também. Nos dá dessa fé e dessa confiança, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se vocês estão sendo edificados, ensinados através desses breves vídeos aqui, que lanço toda manhã, eu te convido a acessar o site prlucasfranco.com/cursos e ali mergulhe mais na palavra de Deus. Ali você pode aprender da palavra de Deus focado em vários assuntos distintos. Você pode aprofundar o seu conhecimento bíblico ali. E ainda por um valor muito baixo, de 12 a 17,90, um valor muito baixo, você pode ter aulas preciosas e maravilhosas ali e você vai estar ganhando e muito. Aprenda de uma vez por todas os principais ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, acesse prlucasfranco.com/cursos e se inscreva. Que Jesus abençoe poderosamente a tua vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.